Napoleão Bonaparte, nascido em Ajaccio no dia 15 de agosto de 1769, foi um estadista e líder militar francês, que ganhou destaque durante a Revolução Francesa e liderou várias campanhas militares de sucesso durante as guerras revolucionárias francesas. Foi imperador dos franceses como Napoleão I, de 1804 a 1814, e brevemente em 1815, durante os 100 dias. Antepassados de Napoleão, que vieram da nobreza italiana menor, de origem toscana, vieram para a Córsega da Ligúria, no século XVI. Napoleão vangloriava-se de sua herança italiana, dizendo: "Eu sou da raça que funda impérios", e ele referiu-se a si mesmo como mais italiano ou toscano do que corso. Seus pais, Carlo Maria de Bonaparte e Maria Letícia Ramolino, mantiveram um lar ancestral chamado Casa Bonaparte, em Ajaccio. Napoleão nasceu lá no dia 15 de agosto de 1769, seu quarto filho e terceiro menino. Um menino e uma menina nasceram primeiro, mas morreram na infância. Napoleão tinha um irmão mais velho, José, e os irmãos Luciano, Elisa, Luiz, Paulina, Carolina e Jerônimo. Napoleão foi batizado como católico. Embora tenha nascido Napoleone de Bonaparte, ele mudou seu nome para Napoleão Bonaparte quando tinha 27 anos, em 1796, após seu primeiro casamento. Napoleão nasceu no mesmo ano em que a República de Gênova, uma antiga comuna da Itália, transferiu a Córsega para a França. O Estado vendeu direitos de soberania um ano antes de seu nascimento, em 1768, e a ilha foi conquistada pela França durante o ano de seu nascimento e formalmente incorporada como província em 1770, depois de 500 anos sob o domínio genovês e 14 anos de independência. Os pais de Napoleão lutaram contra os franceses para manter a independência, mesmo quando Maria estava grávida dele. Seu pai era um advogado que foi nomeado representante da Córsega na corte de Luís XVI, em 1777. A influência dominante da infância de Napoleão foi sua mãe, cuja firme disciplina conteve uma criança indisciplinada. Mais tarde na vida, Napoleão declarou: "O destino futuro da criança é sempre o trabalho da mãe." A avó materna de Napoleão havia se casado com a família suíça Fesch em seu segundo casamento, e o tio de Napoleão, o cardeal Joseph Fesch, cumpriria um papel de protetor da família Bonaparte por alguns anos. A formação nobre e moderadamente rica de Napoleão lhe proporcionou maiores oportunidades de estudar do que as disponíveis para um típico corso da época. Quando completou 9 anos, mudou-se para o continente francês e matriculou-se em uma escola religiosa em Autun, em janeiro de 1779. Em maio, ele se transferiu com a bolsa de estudos para uma academia militar em Brienne-le-Château. Na juventude, ele foi um nacionalista franco da Córsega e apoiou a independência do Estado da França. Como muitos corsos, Napoleão falava e lia corso como língua materna e italiano como língua oficial da Córsega. Ele começou a aprender francês na escola por volta dos 10 anos. Embora tenha se tornado fluente em francês, ele falava com um sotaque distinto da Córsega e nunca aprendeu a escrever corretamente em francês. No entanto, ele não era um caso isolado, pois estimava-se, em 1790, que menos de 3 milhões de pessoas da população de 28 milhões de franceses, eram capazes de falar o francês padrão, e os que podiam escrevê-lo eram ainda menos. Napoleão era rotineiramente intimidado por seus pares por seu sotaque, local de nascimento, baixa estatura, maneirismos e incapacidade de falar francês rapidamente. Bonaparte tornou-se reservado e melancólico,
aplicando-se à leitura. Um examinador observou que Napoleão sempre se destacou por sua aplicação na matemática. Ele é bastante familiarizado com história e geografia. Esse garoto seria um excelente marinheiro. No início da idade adulta, ele pretendeu brevemente tornar-se escritor. Ele escreveu sobre a história da Córcega e uma novela romântica. Após a conclusão de seus estudos em Brienne, em 1784, Napoleão foi admitido na École Militaire, em Paris. Ele treinou para se tornar um oficial de artilharia, e quando a morte de seu pai reduziu sua renda, foi forçado a concluir o curso de 2 anos em 1 ano. Ele foi o primeiro corso a se formar na École Militaire e foi examinado pelo famoso cientista Pierre-Simon Laplace. Ao se formar em setembro de 1785, Bonaparte foi oficializado como segundo-tenente no regimento de artilharia. Ele serviu em Valence e Auxonne até depois do início da Revolução, em 1789, e tirou quase 2 anos de licença na Córcega e Paris durante esse período. Naquela época, ele era um nacionalista corso fervoroso e escreveu ao líder corso Pasquale Paoli em maio de 1789. Enquanto a nação estava morrendo, eu nasci. 30.000 franceses foram vomitados em nossas costas, afogando o trono da liberdade em ondas de sangue. Essa foi a visão odiosa que foi a primeira a me impressionar. Ele passou os primeiros anos da Revolução na Córcega, lutando em um complexo conflito de 3 vias entre monarquistas, revolucionários e nacionalistas da Córcega. Ele era um defensor do movimento republicano jacobino, organizando clubes na Córcega, e recebeu o comando de um batalhão de voluntários. Foi promovido a capitão do Exército Regular em julho de 1792, apesar de exceder sua licença e liderar uma revolta contra as tropas francesas. Entrou em conflito com Paoli, que havia decidido se separar da França e sabotar a contribuição da Córcega à Expedition de Sardaigne, impedindo um ataque francês à ilha da Sardenha, em La Maddalena. Bonaparte e sua família fugiram para o continente francês em junho de 1793, por causa da separação com Paoli. Em junho de 1793, Bonaparte publicou um panfleto pró-republicano intitulado Le Souper de Belcaire, a Ceia de Belcaire, que lhe valeu o apoio de Augustin Robespierre, irmão mais novo do líder revolucionário Maximilien Robespierre. Com a ajuda do colega corso Antoine Christophe Salicete, Bonaparte foi nomeado comandante da artilharia das forças republicanas no cerco de Toulon. Adotou um plano para capturar uma colina, onde armas republicanas poderiam dominar o porto da cidade e forçar os britânicos a evacuar. O ataque à posição levou à captura da cidade, mas durante ela, Bonaparte foi ferido na coxa. Foi promovido a general da brigada aos 24 anos. Chamando a atenção do Comitê de Segurança Pública, foi encarregado da artilharia do exército da Itália, na França. Passou algum tempo como inspetor de fortificações costeiras na costa do Mediterrâneo, perto de Marsella, enquanto esperava a confirmação do posto do exército da Itália. Ele elaborou planos para atacar o reino da Sardenha, como parte da campanha da França contra a primeira coalizão. Robespierre e Salicete estavam prontos para ouvir o recém-promovido general da artilharia. O exército francês executou o plano de Bonaparte na Batalha de Saorgio, em abril de 1794, e depois avançou para capturar Ormeia nas montanhas. De Ormeia, seguiram para oeste, para flanquear as posições austro-sardenha em torno de Saorgio. Depois dessa campanha, Augustin Robespierre enviou Bonaparte em missão à República de Gênova para determinar as intenções daquele país em relação à França.
Alguns contemporâneos alegaram que Bonaparte foi posto em prisão domiciliar em Nice por sua associação com os Robespierres após a queda na reação termidoriana em julho de 1794. Mas o secretário de Napoleão, Bourrienne, contestou a alegação em suas memórias. Segundo Bourrienne, o ciúme entre o exército dos Alpes e o exército da Itália, com que Napoleão era destacado na época, era o responsável. Bonaparte enviou uma defesa apaixonada em uma carta ao comissário Salicete e posteriormente foi absolvido de qualquer irregularidade. Ele foi libertado em 2 semanas e, devido às suas habilidades técnicas, foi convidado a elaborar planos para atacar posições italianas no contexto da Guerra da França com a Áustria. Ele também participou de uma expedição para recuperar a Córcega dos britânicos, mas os franceses foram repelidos pela Marinha Real Britânica. No ano de 1795, Bonaparte ficou noivo de Désirée Claire, filha de François Claire. A irmã de Désirée, Julie Claire, havia se casado com o irmão mais velho de Bonaparte, Joseph. Em abril de 1795, ele foi designado para o Exército do Oeste, que estava envolvido na Guerra de Vendée, uma guerra civil contra-revolucionária e monarquista em Vendée, uma região no oeste da França central no Oceano Atlântico. No comando de infantaria, foi rebaixado do posto de general de artilharia, para o qual o exército já tinha uma cota total, e ele alegou ter saúde precária para evitar o destacamento. Ele foi transferido para o Bureau de Topografia do Comitê de Segurança Pública e procurou, sem sucesso, ser transferido para Constantinopla, a fim de oferecer seus serviços ao sultão turco. Durante esse período, ele escreveu a novela romântica Clisson et Eugène, sobre um soldado e sua amante, em um claro paralelo ao relacionamento de Bonaparte com Désirée. Em 15 de setembro, Bonaparte foi retirado da lista de generais em serviço regular por sua recusa em servir na campanha da Vendéia. Ele enfrentou uma situação financeira difícil e reduziu as perspectivas de carreira. Em 3 de outubro, os monarquistas de Paris declararam uma rebelião contra a Convenção Nacional. Paul Barras, líder da reação termidoriana, conhecia as façanhas militares de Bonaparte em Toulon e deu-lhe o comando das forças improvisadas em defesa da Convenção do Palácio de Tulléries. Napoleão virou o massacre da guarda suíça do rei, 3 anos antes, e percebeu que a artilharia seria a chave para sua defesa. Ordenou que um jovem oficial da cavalaria, Joaquim Murat, confiscasse grandes canhões e os usou para repelir os atacantes. Em 5 de outubro de 1795, 1.400 monarquistas morreram e o resto fugiu. Ele havia limpado as ruas com um cheiro de uva, de acordo com o historiador do século XIX, Thomas Carlyle, em A Revolução Francesa, uma história. A derrota da insurreição monarquista extinguiu a ameaça à convenção e rendeu Bonaparte fama repentina, riqueza e patrocínio do novo governo, o Diretório. Murat casou-se com uma das irmãs de Napoleão, tornando-se seu cunhado. Ele também serviu sob o governo de Napoleão como um de seus generais. Bonaparte foi promovido a comandante do interior e recebeu o comando do exército da ilha. Dentro de semanas, estava envolvido romanticamente com Joséphine de Beauharnais, a amante de Barras. Casaram-se em 9 de março de 1796, em cerimônia civil. 2 dias após o casamento, Bonaparte deixou Paris para assumir o comando do exército da Itália. Ele imediatamente entrou na ofensiva, na esperança de derrotar as forças de Piemonte, antes que seus aliados austríacos pudessem intervir. Em uma série de vitórias rápidas durante a campanha de Montenotte, ele derrubou o Piemonte da guerra em 2 semanas. Os franceses, então, concentraram-se nos austríacos pelo restante da guerra, cujo destaque se tornou a prolongada luta por Mantua.
Os austríacos lançaram uma série de ofensivas contra os franceses para romper o cerco, mas Napoleão derrotou todos os esforços de socorro, marcando vitórias nas batalhas de Castiglione, em Bassano, Arcole e Rivoli. O triunfo decisivo da França em Rivoli, em janeiro de 1797, levou ao colapso da posição austríaca na Itália. Em Rivoli, os austríacos perderam até 14 mil homens, enquanto os franceses perderam cerca de 5 mil. A próxima fase de campanha contou com a invasão francesa no coração dos Habsburgos. As forças francesas, no sul da Alemanha, foram derrotadas pelo arquiduque Charles em 1796, mas o arquiduque retirou suas forças para proteger Viena, depois de aprender sobre a forma de ataque de Napoleão. No primeiro encontro, Napoleão afastou seu oponente e avançou profundamente no território austríaco, depois de vencer a Batalha de Tarbes, em março de 1797. Os austríacos ficaram alarmados com o impulso francês, que chegou até Leoben, cerca de 100 km de Viena, e finalmente decidiu negociar pela paz. O Tratado de Leoben, seguido pelo mais abrangente Tratado de Campo Fórmio, deu à França o controle da maior parte do norte da Itália e dos Países Baixos, e uma cláusula secreta prometeu a República de Veneza para a Áustria. Bonaparte marchou sobre Veneza e forçou sua rendição, encerrando 1.100 anos de independência da cidade. Ele também autorizou os franceses a saquear tesouros como os cavalos de São Marcos. Sua aplicação de ideias militares convencionais às situações do mundo real permitiu seus triunfos militares, como o uso criativo da artilharia como força móvel para apoiar sua infantaria. Ele afirmou mais tarde na vida: "Lutei 60 batalhas e não aprendi nada que não sabia no início." Olhe para César, ele lutou contra o primeiro como o último. Bonaparte poderia vencer batalhas ocultando destacamento de tropas e concentrando suas forças na articulação da frente enfraquecida de um inimigo. Se ele não puder usar sua favorita estratégia de pinça, ele assumia a posição central e atacava duas forças cooperantes em suas dobradiças. Girava para lutar uma até que fugisse, depois se virava para a outra. Na campanha italiana, o exército de Bonaparte capturou 150 prisioneiros, 540 canhões e 170 bandeiras. O exército francês travou 67 ações e venceu 18 batalhas, com a tecnologia de artilharia superior e as táticas de Bonaparte. Durante a campanha, Bonaparte tornou-se cada vez mais influente na política francesa. Fundou 2 jornais, um para tropas em seu exército e outro para circulação na França. Os monarquistas atacaram Bonaparte por saquear a Itália e advertiram que ele poderia se tornar um ditador. As forças de Napoleão extraíram cerca de 45 milhões de dólares em fundos da Itália durante sua campanha no país e outros 12 milhões de dólares em metais preciosos e joias. Suas forças também confiscaram mais de 300 pinturas e esculturas de valor inestimável. Bonaparte enviou o general Pierre Augereau a Paris para liderar um golpe de Estado e expurgar os monarquistas em 4 de setembro, golpe de 18 Fructidor. Isso deixou Barras e seus aliados republicanos do controle novamente, mas dependentes de Bonaparte, que iniciou as negociações de paz com a Áustria. Essas negociações resultaram no Tratado de Campo Fórmio, e Bonaparte retornou a Paris em dezembro como um herói. Conheceu Talleyrand, o novo ministro das Relações Exteriores da França, e eles começaram a se preparar para uma invasão da Grã-Bretanha. Após 2 meses de planejamento, Bonaparte decidiu que o poder naval da França ainda não era forte o suficiente para enfrentar a Marinha Real Britânica. Decidiu por uma expedição militar para tomar o Egito, e assim minar o acesso da Grã-Bretanha a seus interesses comerciais na Índia. Bonaparte desejava estabelecer uma presença francesa no Oriente Médio, ligando-se a Tipu, o sultão de Mysore,
que travou as longas 4 guerras anglo-mysore durante a invasão britânica da Índia. Napoleão assegurou ao diretório que, assim que conquistasse o Egito, estabeleceria relações com príncipes indianos e, juntamente com eles, atacaria os ingleses em seus domínios. O diretório concordou em garantir uma rota comercial para a Índia. Em maio de 1798, foi eleito membro da Academia Francesa de Ciências. Sua expedição egípcia incluiu um grupo de 167 cientistas, entre matemáticos, naturalistas, químicos e geodesistas. Suas descobertas incluíram a Pedra de Rosetta e seu trabalho foi publicado na Description de l'Égypte, em 1809. A caminho do Egito, Bonaparte chegou a Malta em 9 de junho de 1798, depois controlada pelos Cavaleiros Hospitalários. O grão-mestre Ferdinand von Rompesch zu Bellen se rendeu tentar resistir, e Bonaparte capturou a importante base naval com a perda de apenas 3 homens. O general Bonaparte e sua expedição escaparam às buscas pela Marinha Real e desembarcaram em Alexandria em 1º de julho. Ele travou a Batalha de Shubra-Khit contra os Mamelucos, a casta militar dominante do Egito. Isto ajudou os franceses a praticar sua tática defensiva para a Batalha das Pirâmides, travada em 21 de julho, por volta de 24 quilômetros das pirâmides. As forças do general Bonaparte, de 25 mil, eram aproximadas às da cavalaria egípcia dos Mamelucos. 29 franceses e aproximadamente 2.000 egípcios foram mortos. A vitória impulsionou o moral do exército francês. Em 1º de agosto de 1798, a frota britânica, sob o comando de Sir Horatio Nelson, capturou ou destruiu todos, exceto 2 navios franceses na Batalha do Nilo, derrotando o objetivo de Bonaparte de fortalecer a posição francesa no Mediterrâneo. Seu exército conseguiu um aumento temporário do poder francês do Egito, apesar de enfrentar repetidas revoltas. Em 1799, transferiu um exército para a província otomana de Damasco, Síria e Galiléia. Bonaparte liderou esses 13.000 soldados franceses na conquista das cidades costeiras de Arish, Gaza, Jaffa e Haifa. O ataque a Jaffa foi particularmente brutal. Ele descobriu que muitos dos defensores eram ex-prisioneiros de guerra, ostensivamente em liberdade condicional. Por isso, ordenou que a guarnição e 1.400 prisioneiros fossem executados por baioneta ou se afogando para salvar balas. Homens, mulheres e crianças foram roubados e assassinados por 3 dias. Bonaparte começou com um exército de 13.000 homens. 1.500 desapareceram, 1.200 morreram em combate e milhares morreram de doenças, principalmente peste bubônica. Ele não conseguiu reduzir a fortaleza do Acre, então marchou seu exército de volta para o Egito, em maio. Para acelerar o retiro, ele ordenou que os homens atingidos pela peste fossem envenenados com ópio. O número de mortes permanece em disputa, variando de no mínimo de 30 a um máximo de 580. Ele também trouxe 1.000 homens feridos. De volta ao Egito, em 25 de julho, ele derrotou a invasão anfíbia otomana em Abuqer. Enquanto estava no Egito, Bonaparte se manteve informado dos assuntos europeus. Ele soube que a França sofreu uma sequência de derrotas na Guerra da Segunda Coalizão. Em 24 de agosto de 1799, ele aproveitou a partida temporária de navios britânicos dos portos costeiros franceses e partiu para a França continental, apesar de não ter recebido ordens explícitas de Paris. O exército ficou a cargo de Jean-Baptiste Kleber. Desconhecido por Bonaparte, o diretório havia enviado ordens para que ele voltasse para evitar possíveis invasões do solo francês, mas más linhas de comunicação impediam a entrega dessas mensagens. Quando chegou a Paris em outubro, a situação da França havia sido melhorada por uma série de vitórias.
A República, no entanto, estava falida e o diretório ineficaz era desconhecido à população francesa. O diretório discutia a deserção de Bonaparte, mas era fraco demais para puni-lo. Apesar de falhas no Egito, Napoleão voltou às boas-vindas de um herói. Firmou aliança com o diretor Emmanuel Joseph Sieyès, seu irmão Lucien, presidente do Conselho dos 500, Roger Ducos, diretor José Fouché e Talleyrand, e eles derrubaram o diretório através de um golpe de Estado em 9 de novembro de 1799, fachando o Conselho dos 500. Napoleão tornou-se primeiro cônsul por 10 anos, com 2 cônsules nomeados por ele, que têm apenas vozes consultivas. Seu poder foi confirmado pela nova Constituição do ano 8º, originalmente criada por Sieyès para dar a Napoleão um papel menor, mas reescrita por Napoleão e aceita pelo voto popular direto. 3 milhões a favor, 1.567 contra. A Constituição preservou a aparência de uma república, mas, na realidade, estabeleceu uma ditadura. Napoleão estabeleceu um sistema político que o historiador Martin Lyons chamou de ditadura por plebiscito. Preocupado com as forças democráticas desencadeadas pela Revolução, mas não querendo ignorá-las completamente, Napoleão recorreu a consultas eleitorais regulares com o povo francês em seu caminho para o poder imperial. Ele redigiu a Constituição do ano 8º e garantiu sua própria eleição como primeiro cônsul, residindo nas Tulhérias. A Constituição foi aprovada em um plebiscito fraudulento, realizado em janeiro seguinte, com 99,94% oficialmente listado com voto sim. O irmão de Napoleão, Luciano, falsificou os números para mostrar que 3 milhões de pessoas haviam participado do plebiscito. O número real foi de 1,5 milhão. Observadores políticos, na época, supunham que o público votante francês elegível continha cerca de 5 milhões de pessoas. Então, o regime duplicou artificialmente a taxa de participação para indicar entusiasmo popular pelo consulado. Depois de uma década de guerra constante, a França e o Reino Unido assinaram o Tratado de Amiens em março de 1802, encerrando as guerras revolucionárias. Amiens pediu a retirada das tropas britânicas dos territórios coloniais conquistados recentemente, bem como garantias para reduzir os objetivos expansionistas da República Francesa. Com a Europa em paz e a economia em recuperação, a popularidade de Napoleão alcançou seus níveis mais altos sob o consulado, tanto no país como no exterior. Em um novo plebiscito durante a primavera de 1802, o público francês saiu em grande número para aprovar uma constituição que tornou permanente o consulado, elevando essencialmente Napoleão a ditador por toda a vida. Durante o plebiscito, 2 anos antes, havia levado 1,5 milhão de pessoas às urnas. O novo referendo levou 3,6 milhões a votar, 72% de todos os eleitores elegíveis. Não houve votação secreta em 1802 e poucas pessoas queriam desafiar abertamente o regime. A Constituição obteve aprovação com mais de 99% dos votos. Seus amplos poderes foram explicitados na nova Constituição, artigo 1. O nome do povo francês e o Senado proclama Napoleão Bonaparte primeiro cônsul por toda a vida. Depois de 1802, ele era geralmente chamado de Napoleão e não de Bonaparte. A breve paz na Europa permitiu que Napoleão se concentrasse nas colônias francesas no exterior. Saint-Domingue conseguiu adquirir um alto nível de autonomia política durante as guerras revolucionárias, com Toussaint Louverture se instalando como ditador de fato em 1801. Napoleão viu sua chance de recuperar a antiga colônia rica quando assinou o Tratado de Amiens. Na década de 1780, Saint-Domingue era a colônia mais rica da França, produzindo mais açúcar
do que todas as colônias das Antilhas Britânicas juntas. No entanto, durante a Revolução, a Convenção Nacional votou pela abolição da escravidão em fevereiro de 1794. Sob os termos de Amiens, Napoleão concordou em apaziguar as demandas britânicas por não abolir a escravidão em nenhuma colônia onde o decreto de 1794 nunca havia sido implementado. No entanto, o decreto de 1794 só foi implementado em Saint-Domingue, Guadalupe e Guiana. E era uma carta morta no Senegal, Maurício, Reunião e Martínica, a última das quais conquistada pelos britânicos, que mantinham a instituição da escravidão naquela ilha do Caribe. A paz com a Grã-Bretanha mostrou-se desconfortável e controversa. A Grã-Bretanha não evacuou Malta como prometido e protestou contra a anexação do Piemonte por Bonaparte e seu ato de mediação, que estabeleceu a nova Confederação Suíça. Nenhum desses territórios foi coberto por Amiens, mas eles inflamaram as tensões significativamente. A disputa culminou em uma declaração de guerra da Grã-Bretanha, em maio de 1803. Napoleão respondeu remontando o campo de invasão em Boulogne. Para expandir o seu poder, Napoleão utilizou os planos de assassinato de monarquistas e jacobinos para justificar a criação de um sistema imperial baseado no modelo romano. Ele acreditava que uma restauração Bourbon seria mais difícil se a sucessão de sua família estivesse entrincheirada na Constituição. Lançando mais um referendo, Napoleão foi eleito imperador dos franceses por uma contagem superior a 99%. Como no Consulado Perpétuo, 2 anos antes, este referendo produziu forte participação, trazendo quase 3,6 milhões de eleitores para as votações. Madame de Remusat, uma observadora atenta da ascensão de Bonaparte ao poder absoluto, explica que os homens desgastados pela turbulência da Revolução procuravam o domínio de um governante capaz e que as pessoas acreditavam sinceramente que Bonaparte, seja como cônsul ou imperador, exerceria sua autoridade e os salvaria dos perigos da anarquia. A coroação de Napoleão, oficiada pelo Papa Pio VII, ocorreu na Notre-Dame de Paris, em 2 de dezembro de 1804. 2 coroas separadas foram trazidas para a cerimônia. Uma coroa de louros dourada, lembrando o Império Romano, e uma réplica da coroa de Carlos Magno. A Grã-Bretanha havia quebrado a paz de Amiens, declarando guerra à França, em maio de 1803. Em dezembro de 1804, um acordo anglo-sueco se tornou o primeiro passo para a criação da Terceira Coalizão. Em abril de 1805, a Grã-Bretanha também assinou uma aliança com a Rússia. A Áustria havia sido derrotada pela França 2 vezes na memória recente e queria vingança, por isso se juntou à coalizão alguns meses depois. Antes de se formar a Terceira Coalizão, Napoleão havia reunido uma força de invasão, o Armée d'Angleterre, em torno de 6 campos em Boulogne, no norte da França. Ele pretendia usar essa força para atacar a Inglaterra. Eles nunca invadiram, mas as tropas de Napoleão receberam um treinamento cuidadoso e inestimável para futuras operações militares. As forças de Napoleão lutaram contra 2 exércitos da coalizão, comandados por Duque de Wellington e pelo príncipe prussiano Blücher, na Batalha de Waterloo, em 18 de junho de 1815. O exército de Wellington resistiu a repetidos ataques dos franceses e os expulsou do campo, enquanto os prussianos chegaram em força e invadiram o flanco direito de Napoleão. Napoleão voltou a Paris e descobriu que tanto a legislatura quanto o povo se voltaram contra ele. Percebendo que sua posição era insustentável, ele abdicou em 22 de junho em favor de seu filho. Ele deixou Paris 3 dias depois e se estabeleceu no antigo palácio de Josefina, em Malmaison, na margem ocidental do Sena, cerca de 17 quilômetros.
a oeste de Paris. Enquanto Napoleão viajava para Paris, as forças da coalizão invadiram a França, chegando nas proximidades de Paris em 29 de junho, com a intenção declarada de restaurar Luís XVIII no trono francês. Quando Napoleão soube que as tropas prussianas tinham ordens para capturá-lo vivo ou morto, ele fugiu para Roquefort, considerando uma fuga para os Estados Unidos. Navios britânicos estavam bloqueando todos os portos. Napoleão se rendeu ao capitão Frederick Maitland no HMS Bellerophon no dia 15 de julho de 1815. Os britânicos mantiveram Napoleão na ilha de Santa Helena, no Oceano Atlântico, 1.870 quilômetros da costa oeste da África. Eles também tomaram a precaução de enviar uma guarnição de soldados para a desabitada Ilha da Ascensão, que ficava entre Santa Helena e a Europa. Napoleão foi transferido para Longwood House, em Santa Helena, em dezembro de 1815. O local caíra em desuso e era úmido, varrido pelo vento e doentio. O The Times publicou artigos insinuando que o governo britânico estava tentando acelerar a sua morte. Napoleão frequentemente reclamava das condições de vida em cartas ao governador e seu custodiante, Hudson Love, enquanto seus assistentes reclamavam de resfriados, catarros, pisos úmidos e provisões precárias. Especula-se pelos cientistas modernos que sua doença posterior surgiu devido a envenenamento por arsênico causado por arsenito de cobre no papel de parede da Longwood House. Com um pequeno quadro de seguidores, Napoleão ditou suas memórias e resmungou sobre as condições. Love cortou as suas despesas. Decidiu que não seriam permitidos presentes se mencionassem seu status imperial e fez seus apoiadores assinarem uma garantia de que ficariam com o prisioneiro indefinidamente. No exílio, Napoleão escreveu um livro sobre Júlio César, um de seus grandes heróis. Ele também estudou inglês sob a tutela do Conde Emmanuel de Las Casas, com o objetivo principal de poder ler jornais e livros em inglês, pois o acesso a jornais e livros franceses era fortemente restrito a ele em Santa Helena. Havia rumores de conspirações e até de sua fuga, mas, na realidade, nenhuma tentativa séria foi feita. Para o poeta inglês Lord Byron, Napoleão era o epítome do herói romântico, o gênio perseguido, solitário e imperfeito. O médico pessoal de Napoleão, Barry O'Meara, alertou Londres que seu estado de saúde em declínio foi causado principalmente pelo tratamento severo. Napoleão ficou confinado por meses a fio em sua habitação úmida e miserável de Longwood. Em fevereiro de 1821, a saúde de Napoleão começou a deteriorar-se rapidamente e ele se reconciliou com a Igreja Católica. Ele morreu no dia 5 de maio de 1821, após confissão, extrema-unção e viático, na presença do padre Ange Vignale. Suas últimas palavras foram: France, l'armée, tête d'armée, Joséphine. França, o exército, chefe do exército, Josefina. A máscara mortuária original de Napoleão foi criada por volta de 6 de maio, embora não esteja claro qual médico a criou. Em seu testamento, ele pediu para ser enterrado nas margens do Sena, mas o governador britânico disse que ele deveria ser enterrado em Santa Helena, no Vale dos Salgueiros. Em 1840, Luís Felipe I obteve permissão dos britânicos para devolver os restos mortais de Napoleão à França. Em 15 de dezembro de 1840, foi realizado um funeral de Estado. A causa da morte foi debatida. O médico de Napoleão, François Carlo Antomarche, liderou a autópsia, que descobriu que a morte de Napoleão fora causada de câncer no estômago, embora isso aparentemente fosse desconhecido na época da autópsia.
e Antomarch não assinou o relatório oficial. Antomarch encontrou evidências de uma úlcera no estômago. Essa era a explicação mais conveniente para os britânicos, que queriam evitar críticas por causa de seus cuidados com Napoleão. Descoberta então a causa de sua morte, digamos que Napoleão Bonaparte, nascido em Ajaccio, morreu em Longwood no dia 5 de maio de 1821, em decorrência de um câncer de estômago.